Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, aqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, estamos reunidos com vocês que nos estão ouvindo em tempo integral, ou aqueles que nos acessarem posteriormente, num propósito de amor, não é? Para mergulharmos nos ensinamentos do nosso mestre maior, né. Nós vamos, assim, apacentando os nossos corações para fazermos a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigado, mestre querido, por essa oportunidade abençoada de realização do Evangelho no lar. Gratidão a esses guias e mentores amigos que, em seu nome, aqui estão, para nos inspirar, nos assistir neste propósito de amor. Mas, sobretudo, nossa humilde gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no lar de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 15, capítulo intitulado Fora da Caridade, não há salvação. O primeiro subtítulo deste capítulo é O que é preciso para ser salvo? E nós vamos estudá-lo hoje. Depois virá Parábola do Bom Samaritano, que ficará para a semana que vem. Mas esse é todo o primeiro subtítulo deste capítulo. É no item 1. Então, vamos iniciar a leitura desse item 1, meus irmãos. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos dar uma paradinha para refletir nesse parágrafo? Neste caso, meus irmãos, Jesus descreve o julgamento final, ou juízo final, separando as nações da mesma forma que um pastor separa as ovelhas. E por que ele fez isso? Porque o nosso mestre, em sua sábia pedagogia, ele buscava os exemplos do cotidiano daquela sociedade em que ele estava vivendo, não é? Para poder fazer-se entender naquela população que, em sua maioria, eram muito humildes, sem instrução, pessoas, que exerciam as atividades de pastores de ovelhas, de agricultores, de pescadores. Por isso ele usa, não é, as ovelhas e os bodes, para eles entenderem melhor. As ovelhas, nesse caso, ele usou simbolizando os justos e compassivos. E os bodes, os ímpios, aqueles que não cumprem, não é, as leis morais de Deus. As ovelhas, por sua compaixão, então, ele diz, receberão a salvação, enquanto os bodes, por seus atos de dureza,
serão condenados. Mas que condenação é essa, meus irmãos? Eles sofrerão as consequências pela má utilização do seu livre-arbítrio. Ele mesmo somos artífices do nosso destino, não é verdade? Vamos avançar na leitura do Evangelho. Então, o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Vamos refletir nesse parágrafo? Bom, o rei aqui é Jesus, o Filho do homem, né? Como ele diz, Deus, nosso Pai. Então, ele fará, esse Filho do homem, a separação, colocando à sua direita as ovelhas, os justos e compassivos, que ouviram e seguiram os seus ensinamentos, sendo caridosos com o próximo, e assim eles herdarão o reino de Deus, preparado desde o início, né? O reino daqueles que vibram no amor e na caridade, nos bons propósitos, do amor ao próximo. Vamos prosseguir a leitura. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Vamos refletir um pouco? Então, Jesus quis dizer que as ações de amor e bondade para com os necessitados e marginalizados são, na verdade, ações feitas a Ele mesmo. Ele se identifica com os pequenos irmãos. Ele se coloca no lugar daqueles que são deserdados e desrespeitados pela sociedade, que são os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os que estão nus, doentes e presos. Portanto, tratar com dignidade e compaixão aqueles que são menos afortunados é a forma prática de demonstrar o amor a Deus e será, meus irmãos, o critério final para o julgamento. Vamos então prosseguir a esse ensinamento dado pelo nosso mestre. Diz ele: e dirá em seguida:
àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então, estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Então, vamos refletir nesses 3 últimos parágrafos do nosso mestre, para aqueles irmãos mergulharmos naquele momento histórico que reflete o que o Antigo Testamento nos traz, né, que tem muito o inimigo, né, ou o demônio. Por isso que Jesus usou esses termos do demônio. E ele vai trazer a alegoria do fogo eterno, porque aqueles que os estava assistindo, eles entenderiam, por conta de como aquela sociedade se comportava. Mas a doutrina espírita, né, aquele consolador prometido por Jesus, que viria para esclarecer as coisas que naquele momento aqueles homens que o ouviam não tinham condição ainda de entender, vai nos traduzir, né, esse ide para o fogo eterno. Então ela nos diz que foi uma alegoria usada por Jesus para marcar a separação entre aqueles que agiram de forma contrária aos ensinamentos do mestre, enquanto os que alcançariam a vida eterna seriam aqueles que agiram conforme os ensinamentos dele. Ele usava sempre exemplos assim fortes e marcantes que ficaram eternizados e chegaram até nós. Seus ensinamentos, então, vão avançar dizendo que foram para a esquerda aqueles que representam aqueles que se afastaram da moralidade e do amor. E o que simboliza o fogo eterno, meus irmãos? Ele simboliza o sofrimento das consequências dessas escolhas. Um estado de provação e não uma coisa que vai durar eternamente. O fogo eterno é um símbolo de purificação e sofrimento, consequência natural
das nossas ações incorretas. É um período de expiação e aprendizado que dura até que o indivíduo se arrependa e se transforme, retornando assim ao caminho da luz. Então, meus irmãos, vamos entender que vai depender muito de nós. O primeiro passo é o arrependimento. E nós temos muita dificuldade de dar até esse primeiro passo. Muitos de nós somos tão renitentes que precisamos reencarnar diversas vezes e continuamos repetindo os mesmos equívocos por nossa livre escolha. E o auto respeita o nosso livre-arbítrio. E isso é que vai perpetuando esse sofrimento, porque aí teremos que reencarnar se não nos corrigirmos na mesma vida em curso, quantas vezes forem necessárias para podermos começar a palmilhar no caminho da luz. Ou seja, meus queridos irmãos, o fogo eterno não é punição divina. A doutrina espírita entende que a evolução moral e o progresso espiritual são universais. O fogo é a consequência natural de um comportamento que obstaculiza, essa evolução e causa o quê? A estagnação evolutiva, não é? Quando a gente fica naquela teimosia, reincidindo, né? A gente está ali estagnado evolutivamente. O não cumprimento da lei do amor e da prática do bem gera um sofrimento que é autoimposto. Somos nós que estamos nos impondo. Por isso não é uma punição. A cada um segundo suas obras. Agora, o caminho oposto, quando nos decidimos a buscar, vigiar e orar para irmos nos burilando, caminhando positivamente, agindo com amor ao próximo, não é? Com amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, esse nos leva à evolução, pelo exercício dessa caridade, como a entendia Jesus. E Jesus nos deixou todo o ensinamento para que nós possamos caminhar por esse caminho do meio, mais curto, em direção à evolução que nos aproxima da sublimidade do amor do Pai. E aí, esses que já entenderam isso, vivenciam a caridade como a entendia Jesus. E como é que Jesus entendia a caridade, meus irmãos? É aquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos entender, então, que a benevolência é a gente querer o bem, não é? A todos, meus irmãos, sem distinção de condição social ou situação. Por isso que Jesus falou: quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. Essa é a benevolência. A indulgência é para que tenhamos
tolerância, compaixão com as imperfeições dos outros, que nós também somos imperfeitos. E assim, quando agimos com indulgência, nós não expomos o defeito dos outros, não apontamos com o dedo indicador a falha dos outros, porque teremos todos os outros dedos apontados para nós, demonstrando que somos também imperfeitos, não é? Então, meus irmãos, a gente, ao contrário, se possível, devemos ocultar a falha que percebemos nos outros, lembrando aquela passagem do mestre que disse àqueles homens que queriam lapidar a mulher adúltera: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o perdão das ofensas? Essa é uma virtude, né, que precisamos desenvolver para nos livrar de ressentimento, de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Porque quando a gente consegue esse propósito com o nosso esforço, que tudo demanda muito esforço, né? Nós acabamos triunfando sobre o mal causado pelos outros a nós. E assim, o mal que nos causam, a gente já entende que é porque eles ainda não estão tão evoluídos. E Jesus, na sua posição angélica, demonstrou isso no mais alto grau no ato da sua crucificação, quando ele disse ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, para nós, que ainda somos imperfeitos, isso demanda muito esforço. Mas se não dermos o primeiro passo, nunca vamos chegar lá, não é? Então, esses três pilares juntos, benevolência, indulgência e perdão, formam um caminho para a caridade moral, que é mais desafiadora do que a caridade material, mas fundamental para o progresso interior e para a harmonia nas relações humanas. E aí, quando a gente consegue atingir esse equilíbrio, nós não precisaremos reencarnar mais, passando por provas e expiações nessa alegoria do fogo eterno que o mestre utilizou para o entendimento daqueles homens do seu tempo e que para nós agora ficou muito mais claro à luz da doutrina espírita. É isso, meus irmãos, o nosso entendimento para essa lição de hoje. E assim, a gente vai avançar para um outro aprofundamento do entendimento desta lição de hoje, valendo-nos do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz, e que André vai nos falar sobre a bagagem certa nessa lição 202. E por que bagagem? Porque quando nós chegarmos na pátria espiritual, ninguém vai perguntar que títulos possuímos aqui na matéria, quantos bens por aqui acumulamos. Não. Vai ser analisado o que trazemos de marcas no nosso perispírito.
se são boas marcas resultantes dos bons atos que praticamos no amor ao próximo no nosso dia a dia, ou se, ao contrário, trazemos marcas comprometedoras com as nossas atitudes, por exemplo, de acumular riqueza a qualquer custo, ou de fazer qualquer tipo de agressão aos nossos irmãos de caminhada, seja os nossos próximos, mais próximos, como os nossos pais, nossos familiares, ou como esses deserdados da vida. Então, tudo nós mesmos estamos registrando perispiritualmente. E como o que nos sobra ao desencarnarmos é o nosso perispírito, é lá que a espiritualidade vai identificar qual é a bagagem que estamos trazendo. E sobre isso, André Luiz vai falar assim: a viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparências. Quer dizer, a gente pode querer passar por bonzinho, não é? Usamos máscaras enquanto estamos aqui na matéria, mas os registros estão lá, no nosso perispírito. E aí André Luiz continua: foges dos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Olha, aí ele pontuando a falta de indulgência, não é verdade? Ele continua: ages com honestidade, mas não vences o egoísmo, ou seja, você até acumula riqueza, mas você é egoísta. Você não aprendeu ainda a dividir com o próximo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. Então, não adianta a gente repetir aquele trecho do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, né, orando, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se nós não perdoamos. Dás a esmola, mas censuras o pedinte. Não estamos aqui para julgar, não é? Não sabemos o porquê aquele irmão chegou naquela condição. Às vezes, atrás de um pedinte está um espírito reluzente, que está ali para nos servir de exemplo de abnegação. Aquelas pessoas, por exemplo, que passam muitas dificuldades, pedem ajuda, mas não se lastimam, têm aceitação. Pode ser que estejamos diante de uma pessoa dessa. Quem somos nós para avaliar, não é? Enfrentas o tempo, perdão, frequentas o templo, mas não afastas a vaidade. Isso é um sério problema também. E não só para os que frequentam, mas principalmente daqueles que fazem uso da palavra para divulgar o ensinamento de Jesus. É muito comum deixarem-se possuir pela vaidade e aí botarem a perder-se aquela oportunidade que a encarnação está sendo dada para eles. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Então, é dar com a mão, que sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita dá. Você não precisa ficar ostentando, eu faço, eu aconteço, né? Impõe sacrifícios ao corpo, mas não perdoas as ofensas.
Então tem pessoas que são capazes de jejuar, aqueles nossos irmãos orientais, né, faquires, se impõem diversos tipos, não é, de sacrifícios ao corpo físico. Mas será que desenvolveram o perdão das ofensas? É aquela fase dificílima da gente conquistar, né, essa caridade espiritual. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Então, ele deixa por último essa caridade espiritual que é a mais difícil, né, da gente se esforçar para conquistar essa superação, né. E aí André Luiz vai concluir: "Escolhe, pois, a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima." Belíssima mensagem, não é, meus irmãos, em que André Luiz nos sacode para a necessidade do vigiar e orar, de nós fazermos a reflexão com honestidade de quem somos, de como estamos agindo, para com coragem, firmeza e determinação irmos buscando superar para conquistarmos a nossa autotransformação. Então, em qualquer equívoco, é preciso primeiro, não é, o arrependimento, o mergulho no autoconhecimento, para que possamos trabalhar com muito esforço a autotransformação e conquistarmos, não é, a iluminação para chegarmos lá na pátria espiritual com uma bagagem leve, um perispírito luminoso, merecedor de alcançar patamares mais elevados e não termos que estarmos retornando para reencarnações de provas e expiações que simbolicamente representam o fogo eterno, tá ok? Muita paz, meus irmãos. Agora chegamos assim ao término das nossas reflexões de hoje e vamos avançar para a magnetização da nossa água ou fluidificação. Lembrando que todos nós devemos certamente já ter preparado um recipiente de vidro transparente, não é? Para esse momento da fluidificação da água, em que deixamos ele cheinho da nossa água, tapadinho. Aí, na hora da fluidificação, a gente pode destapar, fazê-la apenas impondo as nossas mãos, pedindo a Deus que os nossos fluidos possam transformar aquela água, ou pedir a Ele que os guias e mentores nos auxiliem nesse processo. E a força do nosso pensamento impulsionará essa comunhão e essa energia vai fazer com que essa água seja transformada num remédio. Há casos até do paladar ser alterado, meus irmãos. Então, tenhamos fé, muita fé, tanto no momento da fluidificação, quanto no momento de a ingerirmos depois. Como um remédio, ela deve ser ingerida em pequenas doses, assim, de um cálicezinho, 3 vezes ao dia. É esse
o procedimento correto que precisamos tomar. Vamos então à nossa magnetização, fechando os nossos olhos e pedindo ao alto. Graças a Deus, obrigado, mestre querido, por essa oportunidade que temos de fazermos com que as energias positivas e de amor possam jorrar nessa água, sob o influxo da sua proteção. Ou ainda, Senhor da vida, que esses nossos humildes fluidos possam ser auxiliados pelos fluidos sutilíssimos trazidos por esses guias e mentores que nos assistem em seu nome, potencializando as moléculas dessa água, transformando-a num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Que assim seja, graças a Deus. E agora, para finalizarmos o nosso Evangelho no lar, como sempre fazemos, vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos ao alto, na nossa prece de encerramento. Graças a Deus, gratidão a Ti, Mestre dos Mestres, por tantos ensinamentos que nos deixastes para a nossa transformação e para a nossa capacitação de adentrarmos no caminho do meio, mais curto, para a evolução espiritual. Gratidão, Senhor, a esses guias e mentores amigos que semanalmente aqui estão conosco, nos inspirando na melhor interpretação dessas suas abençoadas palavras. Gratidão maior ao nosso Pai, amado e misericordioso, que nos permite semanalmente esses encontros abençoados. Que as suas bênçãos, Pai, possam chegar a cada um de nós que estivermos em necessidade, seja essa necessidade física, espiritual, não é? Moral, de qualquer ordem seja. Que as suas bênçãos, Senhor da vida, Pai misericordioso, possa abranger a todos nós aqui presentes, aos nossos familiares, a todos os seus filhos, nessa caminhada, nesse mundo de provas e expiações, expandindo-se por todo o planeta, Pai. E assim, felizes e agradecidos, nós vos suplicamos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no lar de hoje, dando todos juntos, a uma só voz, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, a semana que vem, se Deus quiser. Muita paz, meus irmãos.